Fala galera, beleza? Matheus aqui, mais uma vez com o Bruno, e dessa vez a gente tem um convidado para a aula de especial, Rafael, ele que é jogador profissional de futebol, atualmente joga no Palmas. Agradecer ao Rafael pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. E desde já peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e comentar aqui embaixo sobre essa entrevista. Primeira pergunta, Rafael, quero fazer para você. Você conte para a gente um pouquinho da sua trajetória como jogador profissional de futebol, conta um pouquinho sobre a sua carreira, os clubes pelos quais você já passou. Você pode contar isso para a gente? Uhum. Tá. Na verdade, saí lá do interior de Minas, né? Daí, com 13 anos. Fui para Bahia, fiz minha base toda no Bahia. Aí, aos 18 anos, subi para o profissional. Depois da Copa São Paulo de 2011, quando a gente jogou contra o Flamengo, a gente perdeu na final. Aí, a partir daí, fiz minha estreia no Bavi. Aí, depois de 3 anos no profissional do Bahia, fui para o meu primeiro clube fora. Fui para o DC United, emprestado, dos Estados Unidos. Aí depois voltei de empréstimo. Depois tomei a decisão de rescindir com o Bahia. Fui para o Zacatepec do México. Depois fui para a China, para o Xinjiang, lá do quase já perto da Rússia já. Aí depois comecei a rodar no Brasil. Fui para o Tupi, fui para Cabo Friense, Patrocinense. Aí foi mais ou menos essa passagem. Agora estou aqui no Palmas, né? Agora que eu tive uma sequência também de jogos para poder apresentar bem o trabalho. E graças a Deus tem dado certo. Então você rodou bastante, né? Desses países aí que você jogou, qual que você acha que tem o clima assim do futebol mais parecido com o Brasil? México, Estados Unidos, China? Qual que te lembrou mais aqui o futebol brasileiro? O México eu acho que é um povo que tem um futebol bem parecido com o daqui. E também acho que extracampo também, né? O pessoal é bem parecido com o brasileiro, a receptividade que o povo tem lá é muito bacana. E acho que foi um país, apesar de eu ter me lesionado lá, foi um país onde me adaptei, onde fiz bons amigos e acho que isso no futebol também é muito importante, né? Uhum. Certeza. Rafael, conta para a gente também um pouquinho sobre a situação do Palmas. A gente está vendo tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, questão da pandemia e tal. Como é que está sendo Uhum. a situação para o seu time aí, com vocês, com os atletas, com a diretoria? Não sei se você tem muito conhecimento disso, mas conta para a gente como é que está sendo essa situação com tudo isso que a gente está vivendo. Cara, aqui no Palmas foi uma situação muito complexa, porque logo quando a gente chegou, a gente tinha o nosso presidente, né, o Lucas, aí ele faleceu no acidente aéreo, e ele, dos presidentes que eu tinha trabalhado, era o presidente mais presente, mais participativo no clube. Nosso grupo sentiu muita falta aqui. A perda dele foi muito sentida no clube. E a gente teve que, dentro dessas adversidades, a gente teve que suportar, teve que se unir, fechar aqui. Aí tem a questão da pandemia também, que a gente teve que se unir ainda mais. Mas dentro disso a gente conseguiu o título aqui, o de 2020. E a gente agora já estava no processo de para poder chegar já nas fases finais do de 2021. Mas em relação à pandemia, né, as coisas complicaram bastante. Os decretos que foram dados aqui foi ruim para a gente. Acabou que eles suspenderam o campeonato. E suspendendo o campeonato, agora a probabilidade de voltar é só no final do ano. E ter o mesmo processo que teve de 2020 para 2021. Aí agora a gente para aqui. Meu contrato agora termina dia 20. Tem a expectativa de poder renovar, mas também dependendo da decisão do presidente, do dono, né, do pai do Lucas, na verdade. Se ele optar por ter o plantel, se reforçar, aí sim eu posso ficar, mas dependendo, se ele optar por não investir mais no clube, talvez eu vá embora. Aí depende muito da situação que ele resolver nessa semana agora. Uhum. Um pouco sobre isso, porque principalmente a gente aqui de Minas Gerais, São Paulo, a gente acompanha mais o futebol desses grandes centros aqui do Brasil. Eu queria que você contasse um pouco também como é que Uhum. é o futebol, né, nesses outros lugares que não tem tanta tradição aqui dentro do Brasil, igual o Tocantins aí que você está jogando. Como é que é a estrutura dos clubes, as ligas mais inferiores,
Agora, Série C, Série D, que não é uma coisa que a gente acompanha tanto pela televisão aqui, né? Não. Aqui no Palmas eu me surpreendi como, por exemplo, geralmente os clubes menores, as situações de estrutura são bem precárias, né? Mas aqui no Palmas a gente encontrou uma estrutura muito boa e é uma coisa que a gente não deveria tanto, né, se preocupar, que era a questão salarial. Mas hoje os times pequenos, eles tendem muito a deixar isso de lado, não pagar em dia, não cumprir com seus compromissos. Mas aqui no Palmas não, a gente tem o salário em dia, a gente consegue ter uma estrutura boa para trabalhar e acaba que dentro aqui dos outros times aqui, acaba que o investimento do Palmas é bem superior. Então acaba que a gente tem uma obrigação de sim fazer bons trabalhos, de apresentar, de buscar sempre ser campeões dos campeonatos que joga. E como a gente também tem a intenção agora, né? Se a gente acertar todas as situações aí que falta para a gente concluir, a gente quer chegar na Série D para subir também. Uhum. Rafael, você falou que você jogou na China, né? Que você foi lá para futebol chinês. Uhum. Aí vários torcedores brasileiros ficam com aquela questão questão de adaptação, verem os jogadores de seus times indo para o futebol chinês, pensar vai lá só para ganhar dinheiro, que lá é um futebol que não tem competitividade. Queria que você contasse para a gente também um pouco da sua experiência por lá. Cara, lá na China foi bem bacana, mas foi bem estranho, né? Acho que alimentação, idioma, a gente briga demais, a gente só trabalha nos gestos, a gente tenta arranhar o inglês, mas é bem complexo, velho. Mas a minha questão de adaptação dentro do campo, ela foi boa. Joguei 12 jogos, fiz 6 gols. Não entendi na situação, quando eu tive lá, de não ter renovado lá, mas eu entendi também a opção deles, mas é um futebol que está crescendo, até pela força financeira que tem, né? Acho que a tendência é crescer. Acho que no futebol, se você tem dinheiro, você contrata os melhores. E como tem ido os caras bons para lá. Acho que a tendência é crescer, como nos Estados Unidos também, que na época que eu tive lá já estava bom, o nível já estava bom, mas depois que eu saí, melhorou ainda mais. Só cara de nome foi para lá. Então o futebol tá se expandindo cada vez mais, né? Uhum. Certeza. E nesses países aí de fora, situações fora de campo, assim, mais inusitadas, com a diferença de cultura, tem alguma história bacana, assim, que aconteceu? Como assim você fala? Uma coisa é que você, como brasileiro, estranhou algum costume no México, Estados Unidos ou na China, alguma coisa engraçada que você não esperava que fosse acontecer e que para eles lá é normal, que você presenciou? Rapaz, coisa bem detalhe, né? Coisa de alimentação, de hotel, por exemplo, a gente aqui costuma cada um comer no seu prato, ter seus negócios, tá na China não. Lá na China eles colocam uma roda lá, colocam todas as comidas e você vai comendo. Você vai beliscando nas coisas, entendeu? Aí eu falei assim, Uhum. ô gente, e daqui a pouco os caras tá chupando macarrão, e você fala, que é isso aqui? Onde que eu tô, velho? Aí os caras tá chupando macarrão, soprando, fumando, e eu falo, tô perdido aqui. Aí essas coisinhas são culturas, né? A gente chega lá, a gente começa a dar risada, os caras não sabem por quê, os caras devem xingar a gente todo lá também. Mas acho que isso é normal também, não tem como fugir disso, não. Mas é bacana. Essas experiências fora assim são boas demais. Uhum. Legal demais. Aí, para a gente ir caminhando para um final aqui, fazer minha última pergunta, mas o Bruno vai fazer a sua última pergunta. Muita gente pensa que a carreira de jogador de futebol é só dinheiro, fama, vida boa. Queria que você falasse os contras, os maiores desafios que você teve na sua carreira. Tá, vou tentar explicar aqui, tentar resumir. Rapaz, primeiro, no meu caso, adaptação longe da família. Eu era muito apegado à minha mãe. Logo quando eu fui para Bahia, chorava demais, sentia falta demais. Até que com o tempo a gente foi se adaptando. Era época de orelhão, não tinha nem videochamada para poder conversar com os meus pais. Era muito difícil, então. E a dificuldade financeira também atrapalhava. Mas graças a Deus a gente foi conseguindo suportar essas situações. Mas a questão de as pessoas veem o Neymar jogar, ver outras pessoas que têm sucesso, né, que tá no patamar elevado do futebol, e as pessoas tendem a comparar aquilo ali. Aquilo não é o futebol.
O futebol é aqui. A realidade do futebol está aqui, onde as pessoas são pessoas que trabalham pelo pão de cada dia mesmo, que dependem disso aqui. Se sair do trabalho, elas podem até passar necessidades básicas, muito, muito difícil. Então, as pessoas olham para o status do jogador, mas elas esquecem que há seres humanos, há pessoas que dependem para sustentar as famílias também, e com recursos bem menores, né? Acho que a gente se esforça, é uma profissão bem complicada, a gente faz o que gosta, na verdade, mas a gente tem que renunciar a muita coisa para as coisas caminharem, e ainda assim não é segurança, né? Porque são muitas pessoas e bons jogadores que a gente encontra que está jogando Série D, você vê que pode jogar na Série A, mas que por alguma circunstância ou outra não dá certo, mas é uma coisa que é competição o dia todo, velho. Todos os dias tem competição e você precisa trabalhar forte todos os dias, porque a competitividade é muito grande, tanto fora, tanto dentro de campo. Não adianta querer pegar aqueles 5% que estão jogando no alto nível na Europa e achar que aquilo é Exatamente, a cara. realidade de todo mundo, né? Exatamente, cara. Tipo, ali são pessoas que trabalharam também para poder estar lá, né? Tem seus méritos, mas se a gente for analisar num contexto geral, a realidade está aqui, porque são 95% que brigando pelo seu espaço, entendeu? E a concorrência é muito grande. E as pessoas que estão de fora, as pessoas que não têm um olhar crítico, né, que sabem analisar num contexto geral, elas pensam que ser jogador é um Neymar da vida. Mentira. Não, a gente passa pelos nossos perrengues como qualquer outro trabalhador. Então, acho que o Neymar tá lá curtindo a fama dele lá. Não, a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente, graças a Deus, a gente consegue fazer o melhor, mas a gente tem os nossos percalços também, mas não é essa mil maravilhas que pensam, não. Então, vou falar. Só fazer um comentário, que tem muito isso que Uhum. você fala. O Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, já falou uma vez que tem muitos jogadores no Brasil que são melhores do que ele, mas que nunca tiveram uma chance de provar isso. Pois é, É a realidade que você está falando. é isso aí mesmo. Muito jogador que... Acaba que o futebol tem muito disso, véio, essa questão de empresário, ter que ter uma força. Claro que o cara tem que fazer o trabalho bem feito, mas isso hoje tá tendo muita força. Então, se você tem um bom empresário, se você tem um cara que te ajude e te coloque nos clubes, isso vai te dar um avanço na sua carreira. Se você não tem, você está um pouquinho atrás. Não quer dizer que também você não tem a chance de conseguir, não, mas que se torna mais difícil a sua caminhada, isso é fato. Né? Então, agora para a última pergunta, pegando um pouco esse gancho, qual foi o melhor jogador assim que você viu dentro de campo, tanto jogando com você ou contra, que não é reconhecido assim o talento que ele tem? Que não é Ele joga mais reconhecido. do que não é reconhecido. E pode ser também o que é reconhecido. O melhor que você já jogou, já viu Ah, jogar dentro de campo, e o melhor que você já jogou que as pessoas não falam o tanto que ele joga. vou te falar, o Gabriel, que hoje está no CSA, jogou no Flamengo, mas as pessoas, os torcedores do Flamengo, na verdade, né? Eles acham que o Gabriel não tinha qualidade para estar no Flamengo, enfim. Mas o Gabriel ficou 6 anos no Flamengo. Você vê, a pessoa ficar 6 anos no Flamengo, ela não pode ser ruim. Muita qualidade ela deve ter para estar lá. As pessoas não valorizavam ele. E eu acho que é uma injustiça o que fizeram com ele, mas faz parte do futebol e ele não se importava com isso, ele fazia o trabalho dele. Tanto é que ficou 6 anos lá. E graças a Deus tive o privilégio de jogar com o Henrique, com muitos jogadores assim de nome, velho. E no Bahia, por exemplo, teve o Souza, o Kleberson, que foi campeão mundial, Zé Roberto, que jogou no Flamengo, Botafogo. E tem alguns outros que eu não consigo lembrar aqui. Juninho Pernambucano, a gente jogou contra lá nos Estados Unidos. Então tem Mas muito cara top, graças só a esses Deus. nomes aí que você jogou já dá para Mancini, formar uma Mancini, seleção. Mancini a gente jogou lá no Bahia, jogou no Hum, Galo. Tem uma galera boa. Marcelo Lomba, que tá no Inter. Galera dá para boa. formar uma seleção com esses caras aí já. Dá. Seleção. Tinha que ficar pianinho, né, no vestiário, mas era massa demais. Beleza. Então, é isso.
Agradecer mais uma vez aqui o Rafael pela disponibilidade, por topar a entrevista, foi muito legal. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, se inscreve no canal, como a gente já falou no início do vídeo. Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu!